Glória a Deus. Santo Igreja da Paz, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Com mais um culto, amém. Pai, te louvo, te bendigo, Senhor, por me sustentar nesse dia, me permitir para trazer a tua palavra em nome de Jesus. Usa-me conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Todo mundo com chocolate guardado, no mundo tem surpresa, né? A bispa gosta. Ferreiro Rocher para ela. É? Glória a Deus. Irmãos, como eu falei para vocês já há algum tempo, logo no primeiro culto do ano, eu falei que o Senhor me trouxe a voltar para o começo das coisas. Eu voltei a ler os livros da Bíblia, segundo, desde o começo, estou vendo passagem por passagem. E aquilo que o Senhor está falando comigo, eu estou trazendo nos cultos, amém? E essa palavra veio já há algum tempo, que é justamente a respeito da celebração da Páscoa, amém? Não é por acaso, eu creio que é Deus querendo falar, né? Porque eu creio que é o Espírito Santo que nos usa. Então abre o seu coração nessa noite, porque de mim mesmo eu tenho muito pouco, entendeu? Por mais que você se prepare, por mais que você tente, se Deus não for contigo, não vai acontecer nada, bem? Então, Moisés deixou isso bem claro. Se o Senhor não for, hein? Se o Senhor não for, eu não vou. Amém? Daqui eu não arrego o pé. E é isso. Nós temos que buscar sempre a presença do Senhor, amém? Então a passagem que o Senhor me deu está lá no livro de Êxodo 6, versículos 6 e 7. O quê? Não é essa não. Você usou. Não sabia. Palavra da leitura. Glória a Deus. Por isso que eu sempre falo, né, que é o mesmo Deus que opera não. Aqui, onde quer que você esteja. Vamos ler todo mundo junto? Todos juntos numa só voz? Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por meu povo, E serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Amém? Pode tomar assento, amém? Louvado seja o Senhor. Aí eu fui estudar um pouco sobre como é que é feita a celebração no meio dos judeus. A Páscoa dos judeus, eles comemoram durante 7 dias. 7 dias de comemoração. E a cerimônia dura até 4 horas. Até 4 horas de cerimônia. Em cada casa, de cada judeu. E nessa celebração é servido 4 taças. 4 taças de vinho. Além dos elementos que lembram, que remetem a eles ao tempo da escravidão. Amém? Então as ervas amargas são servidas nesse jantar, nessa oportunidade, nessa Santa Ceia, para lembrar da escravidão, né? Aí eles colocam lá um ovo e um pedaço de carne que tenha osso, para lembrar o sacrifício do cordeiro. Lembra? Quando Moisés chama o povo, foi antes da 10ª praga,
e cada um matasse um cordeiro, e pegasse o sangue e aspergisse nos umbrais da casa, amém? Então essas coisas eles fazem uma vez por ano, mas é com muita seriedade. E durante essa celebração são lidos textos, amém? Mas vamos pegar aqui, só no versículo 6 e 7. Quando Moisés perguntou ao Deus: o que eu vou dizer para os egípcios? Quem me enviou? O que ele disse? O eu sou te enviou. Amém? O Deus quer tudo, veja bem. Eu sou Deus que vou tirar você das garras do inimigo. Eu sou Deus que te livrarei da escravidão e do sofrimento. Eu sou Deus que te resgato. Eu pago o preço pela sua vida. Eu sou Deus que te toma para mim. Eu sou o Deus exclusivo. Eu sou o teu Deus. O Deus que te faz saber, e você saberá que eu sou o único que pode te tirar da escravidão. Esse é o único que pode, porque tudo aquilo que te domina te escraviza, tudo aquilo que te faz dependente te escraviza, mas Deus pode te livrar. Todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa na minha força, eu não conseguia. Uma coisa que ficou bem clara foi quando eu estava mudando os meus hábitos. Eu já estava na igreja, mas continuei tomando ali os meus querosenezinhos. Eu prometia que eu ia parar, mas continuava. Tem um dinossauro na igreja. Até o dia que eu falei: quer saber? Vou parar de passar vergonha, ficar prometendo coisa que eu não vou cumprir. Aí eu falei para ela 1, 2, 3 vezes. Aí eu ia para o campo no domingo, chamava os jovens. Aí fiquei quieto. Chega de passar vergonha. Aí chegou o próximo fim de semana, não falei nada, não tomei nada, o pessoal já ficou espantado. Fomos no aniversário, também não tomei nada, só refrigerante. E a partir dali, Deus me livrou. Foi quando eu falei para Deus que seria um sinal para eu me batizar, quando eu estivesse livre dessas coisas. Amém? Então, na sua força você não consegue, mas chama Ele. Chama Ele para a sua luta e vai ver que você não vai ser vitorioso. Esse é o Deus que pode te curar, te libertar, Ele transforma. É o Deus que pode te salvar, mas também é o Deus que pode te condenar. Somente Ele tem esse poder. Amém? Por isso que a palavra diz: clame a mim, louvado seja o nome do Senhor. Então, as 4 taças, eu vou trazer aqui a representação e aquilo que representa também na Santa Ceia, amém? A primeira taça representa a santificação do povo, a separação do meio dos egípcios. Santificação, separação, sim ou não? A libertação dos escravos, do povo da escravidão imposta pelos egípcios. Na Santa Ceia, quando nós participamos dos elementos, ela representa a santificação através de Jesus Cristo, que nos separa do pecado e nos chama para viver em santidade. Jesus é a nossa santificação. 1 Coríntios 1,30 está escrito que: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém? E ao participarmos desse cálice,
devemos lembrar que nós fomos chamados, tirados da escravidão do pecado para servir a Deus. Amém? Na celebração judaica, junto com esse vinho, é servido então um vegetal que é embebido de uma água com sal. Qualquer vegetal eles molham naquela água para lembrar as lágrimas derramadas no tempo de escravidão. E nesse momento são lidos os textos, que lembram os judeus, o que representou esse tempo na vida dos judeus e como foi o sofrimento. E principalmente eles procuram manter as crianças juntos, quando eles leem esses textos contando a história do povo, para que eles já possam crescer aprendendo a sua origem, o sofrimento que eles passaram e o livramento de Deus, que os tirou da garra do inimigo, da escravidão, e os conduziu em segurança por todo o deserto, até que eles chegassem na terra prometida. Amém? O segundo cálice representa o livramento, a libertação de Israel da escravidão. Na Santa Ceia, ao participar dos elementos, nos lembra do livramento de Jesus, que nos trouxe ao morrer na cruz. Ali foi o preço que nos libertou da escravidão do pecado e da morte. E ao participar da Santa Ceia, nós celebramos a liberdade que temos em Jesus Cristo e a vitória sobre o pecado. O terceiro cálice é o cálice da redenção. Versículo Êxodo 6,6 diz que eu vos resgatarei com braços estendidos. Lembra alguma coisa para vocês? E grande juízo. Amém? O cálice da redenção representa o resgate de Israel por Deus. Na Santa Ceia, esse cálice representa a redenção através do sangue de Jesus, que foi o preço pago por nossos pecados na cruz. O preço de nosso resgate para Deus, outra vez. Amém? E ao participarmos da Santa Ceia, devemos lembrar quão grande é esse amor e o sacrifício de Jesus Cristo que nos redimiu. Amém? Está escrito que Deus amou o mundo a tal ponto que não poupou o seu Filho único, unigênito, para nos livrar. O quarto cálice é o cálice da aceitação, quando ele diz que eu vos tomarei e serei o vosso Deus. O cálice da aceitação representa a aceitação do povo de Israel como povo de Deus. A Santa Ceia representa para nós a nova aliança, através do sangue de Jesus Cristo. E devemos lembrar que através de Jesus Cristo fomos aceitos como filhos de Deus, e assim herdeiros de tudo quanto Ele criou. Amém? Filho tem direito ou não? Tudo quanto Ele criou está reservado para nós. Amém? A Santa Ceia é um momento de reflexão. Deveria ser um momento de reflexão, mas muitas pessoas tomam de qualquer jeito, às vezes, sabe? Nem se preparam. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, Nós temos que ter um coração grato e contrito diante dessa celebração, irmão. Por isso que a gente sempre fala que esse é o culto mais importante para o cristão. Ao participarmos desses elementos, o pão e o vinho da Santa Ceia, devemos lembrar da promessa de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo, que nos trouxe a santificação e o livramento, e a redenção e a aceitação, que ao celebrar a Santa Ceia, seja com esse coração grato. Amém? Pelo grande amor de Deus. Porque um coração endurecido não é coisa do inimigo, não, irmãos. Um coração endurecido não é coisa do inimigo. Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 14:8.
Porque Deus endureceu o coração de quem? Do faraó. Amém? E o que causa o coração endurecido? Esse é o foco, irmãos. Tudo que eu trouxe até agora foi só para a gente fazer uma comparação com as coisas. A versão nova atualizada, em Hebreus 12, 16 e 17, está escrito que não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui, se alguém quiser anotar, Hebreus 12, 16 e 17. Aqui, irmãos, ele estava ali, voltou da caça, não conseguiu caçar nada, estava com fome, e não pensou duas vezes, irmãos, em trocar aquilo que era de Deus, que Deus tinha reservado para ele. Aqui, irmãos, é a mesma coisa quando você vira as costas para Deus. Não se esqueça que virar as costas é muito longo, é uma dimensão muito grande. Quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia Jesus? Perseguia Jesus? Ou perseguia o povo? Amém? Então, é para você entender que a palavra diz também: creia em Deus, creia também em mim, e em seus, e prosperarei. Sim ou não? Sabe qual a consequência, irmão, de um coração endurecido? No 17 diz assim, ó: pois sabereis também que posteriormente, presta atenção, irmãos, olha só, posteriormente, querendo herdar a bênção, o que eu falei? Se somos filhos, somos herdeiros, sim ou não? E não está preparado para nós uma grande festa no final? Vinde a mim, amado de meu Pai, porque está preparado, tudo quanto Ele preparou é para nós, irmãos. Então, se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Então, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Ele se arrependeu, mas aqui Deus não viu esse arrependimento. Irmãos, o arrependimento verdadeiro, ele tem que provocar uma mudança interna. Amém? E Deus conhece a intenção do coração daqueles que o buscam. Amém? Você pode enganar quem você quiser, mas a Deus jamais. Por que o busca? Qual a sua intenção? Apenas pelo que ele faz? Pelo que ele pode fazer? Ou pelo que ele é? Se não houver quebrantamento, irmãos, será rejeitado. Não adianta você se prostrar se você não tiver realmente com o coração contrito, quebrantado. Quando a Bíblia fala de coração, irmãos, sabe o que significa? É o centro das nossas emoções. Eu entendo que isso aqui é a nossa alma, é onde está tudo, nossos sentimentos. Lembra? Corpo, alma e espírito. Nós somos trino, assim como Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então essas emoções são controladas pelo quê? Pela nossa mente. Veja bem, em João 14:1, dor e preocupação. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus,
e credes também em mim. Não turbe significa não sofra, não se preocupe. E ele fala: não turbe o vosso coração. Amém? Então, na verdade está na sua mente, mas ele faz referência ao coração. Desejo, irmãos. Mateus 5:28 diz assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, desejo no seu coração. O coração é um órgão, sim ou não? Mas a sua mente, ela viaja. Já pecou. Só de querer, só de pensar, já pecou. E todos estamos sujeitos ao pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ou todo mundo aqui é santinho? Somos santos, separados sim. Mas estamos sujeitos ao pecado, irmãos. Mas a palavra nos exorta a fazer o quê? Vigiar e orar para não. Amém? Mesmo os discípulos de Jesus, irmãos, estavam sujeitos a isso. Apesar de conviver com ele e testemunhar dos milagres, ainda assim duvidavam. Dúvida de Deus? Dúvida de Deus? Se você duvida dele, o que você está fazendo, irmãos? Não é pecado? É o mesmo que negar a ele, amém? Mas os discípulos ficavam seguros também diante das adversidades. Cada lugar que Jesus chegava era uma novidade, irmãos. Era coisa diferente que se apresentava. Marcos 8:16 até o 26, irmãos. A palavra diz assim no 16: e arrazoavam entre si, dizendo: porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreenderam ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Veja o que faz o coração endurecido. Tendo olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouvem. E não se lembram. Esquecem tudo o que ele fez. Percebe, irmãos, o que faz o coração? O coração endurecido. Não vê e nem ouve. É diferente enxergar e escutar. Às vezes você enxerga, mas não vê. Quer ver um exemplo? Você estava procurando casa, estava pertinho. Você enxergava, mas não via. É só um exemplo. Como saber se o coração está endurecido, irmãos? A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Oi? Ainda não vê, né, irmão? Mesmo examinando, não consegue enxergar. A palavra não falou. Quer ver um exemplo? Ó? Vem no culto, terminou o culto, a palavra não falou comigo. É comum ouvir isso ou não? Essa mensagem não foi para mim. Não se esqueça. Não esqueça. Deus só repreende. Muitas vezes uma palavra de repreensão, irmãos. Só repreende quem é filho. Ele só repreende quem ele ama. Amém? Continuando. Jesus continuou falando: vocês não lembram quando eu parti 5 pães entre 5.000? E aí desceram 12 cestos
Assim, vai até o 26, citando os milagres de Jesus, irmãos. Sabe o que isso revela para Deus? Quão pequena a nossa fé diante das promessas que Ele fez. Ele prometeu que cuidaria de nós, sim ou não? Deuteronômio 34, 4 ao 6, está escrito assim, irmãos: sejam fortes e corajosos, não se assustem com os inimigos, já os entreguei em suas mãos. Irmão, se você estiver na presença, pode se levantar quem for contra você. Se você colocar Deus à frente, Ele vai quebrando as correntes, irmão, pode crer. O Senhor, nosso Deus, irá conosco e não nos deixará, nem abandonará, diz o Senhor. O pecado, irmão, nos afasta de Deus. Deus nunca se afasta de você, mas o pecado tem o poder de nos afastar de Deus e faz com que o coração endureça, irmão. Principalmente quando esse pecado ele é contínuo, sabe? Você não consegue parar de fazer. Daqui a pouco você faz sem culpa, você não consegue enxergar mais, se torna natural as coisas erradas. Difícil de discernir o que é certo e o que é errado. Esquecendo que diante das aflições nós devemos, a palavra diz, examine-se o homem. É só na Santa Ceia, irmão, que nós devemos examinar? Só na Santa Ceia? É? Não é todos os dias, irmãos? Tem um pastor que ele falava para a gente assim, ó: na dúvida, pergunta se Jesus entra com você nesse lugar. Pergunta se Jesus faz isso que você está querendo fazer. Não quer nem saber, né, irmão? Chamar Jesus de um negócio desse. A palavra nos exorta a vigiar e orar o tempo todo, irmãos, para não pecar. Apesar de orarmos constantemente. Ó. E não nos deixe. Será que você lembra? E não nos deixe cair em tentação. Não houve nem a própria oração. Está no automático, né? Está ladeira abaixo. Soltou, vai dar banguela. Temos que estar atento, irmãos. Palavras vazias. Você não sabe nem o que está falando. Não tem significado, não faz efeito nenhum para você. Para as pessoas que estão com aquele coração endurecido. Deus usou Paulo em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. E aquela que é, ele não enxerga os meus valores. Eu não sou valorizada pelo que eu faço. Muitas mulheres falam isso dentro de casa, sabia? O marido não enxerga o que ela faz. Olha a outra que é pesada, irmãos. Se ele faz assim, ou seja, se ele foi, ele saiu, se divertiu, eu vou também. Se ele faz assim, eu faço assado. Revanchismo, eu não. A palavra está escrito que a mulher sábia
E o homem, não? Tem mulher que é uma bênção, mas o rapazinho não vale o troco. Está certo você confrontar? Combater fogo com fogo? Como é que a gente faz? Como é que você combate fogo? Com água? E se eu disser que não? Tem fogo, irmão, que se você jogar água, ele aumenta mais ainda. Quando é combustível, principalmente. O que tem que fazer? Abafar. O que representa abafar? Está o pé de guerra? Calar. Amém? Quando um não quer, dois. Foi por isso que alguém escreveu que a soberba precede. Esse alguém, vocês conhecem? Foi só o homem mais sábio que já pisou na terra, Salomão. Amém? Eu vou citar alguns exemplos aqui, irmãos. De orgulho. Alguns personagens aí conhecidos. Faraó foi um deles, sim ou não? Saul, lembra? Esaú já foi citado. No nosso tempo, Bin Laden, quem já ouviu falar? Saddam Hussein e Maduro. Hitler, Napoleão. Esses irmãos tinham o sonho de dominar o mundo. Pode um negócio desse? Esqueci de um? Tem muito mais. Se eu for citar aqui, não vai caber. Está bem? Somente Deus, irmãos. Somente Deus tem o controle. Ele não perdeu o controle, está tudo na palma da sua mão. Amém? Precisamos estar sensíveis à voz do Senhor e calar todas as outras que muitas vezes falam nada a ver. Não pode ser tão radical assim. Deus entende. Ele sabe que a carne é fraca. É só uma vez. É só uma vez. É só uma vez e morreu. Amém? Provérbios 14 diz assim, irmãos: há caminhos que ao homem parecem certos, mas leva à morte. Amém? Mas tem jeito, irmãos. João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e limpar de toda a maldade. Amém? Eu quero que você faça uma oração comigo. Você vai repetir comigo nesse momento, irmãos. Ó Deus, examine e conhece o meu coração. Prova-me e conhece-me os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Você crê? Amém. Irmãos, eu estou aqui, ó. A bênção sacerdotal, eu estou ensaiando para falar em hebraico para vocês. Então vai ser a primeira vez que eu vou citar em hebraico. Né? Depois aramaico também. Vocês respondem aramaico, tá bom? É assim, ó. Isso aqui foi Deus que mandou o sacerdote abençoar o povo, amém? Então receba nessa noite. Ivareha Adonai Meshi Meherá. O Senhor te abençoe e te guarde. E aí
Adonai Penai Valereha Vareshivereha. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai Penai Valereha Veshem Lechá Shalom. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Aleluia. Agradeço a oportunidade de estar em oração.